baixo, hein? Você ia começar? Não, tá ajeitando. Se tivesse alguém mais. E doutor? Aham. Eu vou passar para a presidente aqui.
Boa noite a todos. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 170ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Aracruz, da legislatura 2013-2016. Convido o segundo secretário para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhora presidente, boa noite. Vereadora Mônica, colegas vereadores, colegas de trabalho, público presente, boa noite a todos. Ata da 169ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Aracruz, da legislatura 2013-2016, realizada no dia 17 de outubro de 2016, às 18 horas, no plenário de Santana de Araújo, sob a presidência da vereadora Rosane Ribeiro Machado. Aos 17 dias do mês de outubro do ano de 2016, reuniu-se a Câmara Municipal de Aracruz com a presença dos vereadores Adair Antônio Loser, Alexandre Ferreira Manhães, Carlos Alberto Loureiro Vieira, Carlos André Franca de Souza, Eliel da Silva Rodrigues, Servaldo Santana Almeida, Fábio Machado, Fábio Neto da Silva, Gênison Rampinelli Leco, José Gomes dos Santos, Lúcio Sanol, Mônica de Souza Pontes Cordeiro, Paulo Sérgio da Silva Neres, Renato Pereira Sobrinho, Romildo Brueto, Rosane Ribeiro Machado e Valmir Coser. A senhora presidente declarou abertos os trabalhos, convidou o segundo secretário a fazer a leitura da ata da sessão anterior, que após lida foi colocada em discussão. A senhora presidente declarou aprovada a ata nos termos do parágrafo 1º, artigo 88 do Regimento Interno. O primeiro secretário informou não haver matéria a ser lida no pequeno expediente. O vereador Fábio Neto da Silva requereu informações ao Executivo Municipal, que colocado em discussão e votação foi aprovado. No grande expediente, o vereador Fábio Machado fez uso da palavra. Na fase das lideranças, os líderes dispensaram o tempo. O primeiro secretário fez chamado dos senhores vereadores. Havendo norma legal, passou-se a ordem do dia. A senhora presidente fez a comunicação em pauta. Os projetos de lei número 036 e 038 de 2016 e o substitutivo ao projeto de lei 028 de 2016 de autoria do Poder Executivo foram encaminhados às comissões. E o projeto de lei 037 de 2016 foi encaminhado à Comissão de Finanças, de acordo com o artigo 149 do Regimento Interno. Primeiro secretário. Em primeiro turno foi aprovado a retirada de pauta e vista por 4 sessões do projeto de lei 02 de 2016 de autoria do Poder Legislativo, a pedido do vereador Fábio Neto da Silva. Em segundo turno foi aprovado o veto parcial ao projeto de lei número 043 de 2016, de autoria do Poder Executivo, com 17 votos favoráveis, e foi aprovada a retirada de pauta e vistas por 15 dias do projeto de lei 039 de 2016, de autoria do Poder Legislativo, a pedido do vereador Paulo Sérgio da Silva Neres. Na fase das comunicações, nenhum vereador se pronunciou. Nada mais havendo a tratar, a senhora presidente deu por encerrado os trabalhos, convocando seus vereadores para a próxima. E para constar, José Gomes dos Santos, primeiro secretário, de acordo com o artigo 23, inciso 6 do Regimento Interno, fiscalizei a elaboração da presente ata, que após lida e aprovada, segue assinada. Em discussão a ata. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Convido o primeiro secretário a fazer a leitura do pequeno expediente. Senhora presidente, colegas vereadores, vereadora Mônica, público presente, boa noite a todos. Senhora presidente, não há matéria para ser lida no pequeno expediente. Passamos para a fase das lideranças, que é de 5 minutos sem a parte. Desculpa, passamos para o grande expediente. Tem alguém inscrito, vereador? Não. Então, passamos para a fase das lideranças. Com a palavra, o vereador José Gomes dos Santos. Dispensado. Com a palavra, o vereador Carlos Alberto Loureiro Vieira. Dispensado. Com a palavra, o vereador Romildo Brueto. Dispensado. Com a palavra, o vereador Renato Pereira Sobrinho. Dispensado. Convido o primeiro secretário a fazer a chamada dos senhores vereadores. Adair Antônio Loza. Alexandre Ferreira Manhães. Carlos Alberto Loureiro Vieira. Carlos André Franca de Souza. Eliel da Silva Rodrigues. Evaldo Santana Almeida. Fábio Machado. Presente. Fábio Neto da Silva. Presente. Gênison Rampinelli Leco. José Gomes dos Santos presente. Lúcio Zanol. Presente. Mônica de Souza Pontes Cordeiro. Paulo Sérgio da Silva Neres. Renato Pereira Sobrinho.
Romildo Brueto. Rosane Ribeiro Machado. Presente. Valmir Coser. Senhora presidente, presente os 17 vereadores. Havendo número legal, passamos para a ordem do dia. Apresentação da pauta em plenário. Primeira proposição, projeto de lei 039, que altera a lei municipal 3.888, de 7/1/2015, autor Poder Executivo Municipal. Votação em primeiro turno. Projeto de lei 030, que institui a política de saneamento básico e o Plano Municipal de Saneamento Básico como instrumento da política municipal de saneamento básico, autor Poder Executivo Municipal. Terceira proposição, projeto de lei 033 de 2016, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial e dá outras providências, autor Poder Executivo Municipal. Quarta proposição, projeto de lei 035 de 2016, regime de urgência, que dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Atenção à Pessoa com Deficiência de Aracruz, autor Poder Executivo Municipal. Turno único, processo número 393 de 2016, parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, requerente Maura Nunes Machado, assunto cassação de mandato por quebra de decoro parlamentar, quórum maioria simples. Gostaria de pedir a permissão dos demais colegas para a inclusão em pauta em apresentação em plenário do projeto de lei 047, que fixa o subsídio dos secretários municipais e dá outras providências. A autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Aracruz, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, garantidas na Lei Orgânica Municipal e com base no regimento interno dessa Casa de Leis, vem apresentar aos dignos pares para devida deliberação o seguinte. Artigo 1º, subsídio dos secretários municipais de Aracruz a partir do dia 1º de janeiro de 2017 fica fixado em R$ 7.500. Artigo 2º, o subsídio que trata esta lei será revisto anualmente por ocasião da revisão geral de que trata o artigo 37 da Constituição Federal, aplicando-se o mesmo índice de reajuste dos servidores públicos municipais. Parágrafo único. A aplicação em sua totalidade do percentual constante da revisão geral anual dependerá de não extrapolação de nenhum dos limites aos quais está submetido o Executivo Municipal. Artigo 3º, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzidos efeitos a partir de 1º de janeiro de 2017. Assinado Rosane Ribeiro Machado, José Gomes dos Santos e Romildo Brueto. E com assinatura de estar à disposição de demais colegas vereadores para ser assinado. Já tem 9 assinaturas até o momento. Em discussão o pedido. Em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Então, o projeto de lei 039 e 047 são encaminhados às devidas comissões. Chegou também, nesse momento, um ofício do gabinete do prefeito, cumprimentando a todos e solicitando a devolução dos projetos de leis abaixo descritos. Projeto de lei 023, projeto de lei 026 e 027. Em discussão, o pedido. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado, então, o pedido de devolução dos projetos de lei 023, 026 e 027. Votação em primeiro turno. Projeto de lei... Senhora presidente, pela ordem, antes que Vossa Excelência coloque em votação o projeto de lei 030, eu quero apresentar 4 emendas e justifico a apresentação das emendas porque nós tiramos o projeto com consenso desta Casa, 3 semanas, e no decorrer do período nós tivemos 2 reuniões com a presença do líder do governo, vereador Paulo Neres, o qual também participou da redação das emendas, nós estamos trazendo nesse momento, então eu gostaria desde já de apresentá-las e, se for entendimento de Vossa Excelência, suspender a sessão para que as comissões temáticas possam dar o parecer no dia de hoje, já apresento, se Vossa Excelência autorizar neste momento. Autorizado, vereador. Só pergunta às comissões se tem condições de dar o parecer em plenário. Ok? Então, vamos suspender as sessões para que os demais vereadores tenham ciência das emendas e que possam efetuar relativamente os pareceres a cada emenda. São quantas emendas, vereador? São 5, senhora presidente. Sim. A suspensa, então, está suspensa a reunião pelo tempo necessário para providenciar os pareceres.
Dando continuidade ao trabalho. Em votação em primeiro turno, o projeto de lei 030/2016, que institui a Política Municipal de Saneamento Básico e o Plano Municipal de Saneamento Básico como instrumento da Política Municipal de Saneamento Básico. Autor, Poder Executivo Municipal. Parecer da Comissão de Justiça é favorável com emendas. Em discussão, o parecer. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. O parecer da Comissão de Finanças também é favorável. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. O parecer da Comissão de Saúde, Meio Ambiente e Educação também é favorável. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, a emenda de redação 001. A emenda traz a correção redacional da emenda. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, a emenda supressiva 002. A emenda suprime o artigo 53 do projeto, uma vez que a redação repete-se no artigo 56, remunerando os demais artigos. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, a emenda aditiva, antes de botar para discutir, eu peço o parecer da Comissão de Justiça em plenário. Presidente da Comissão de Justiça, senhor Eliel. Eu peço que indique o relator. Vereadora Mônica. Vereadora Mônica, como vota? Favorável à emenda. Como vota o membro? ADI. Favorável à emenda. Como vota o presidente? Favorável à emenda. Então, parecer da Comissão de Justiça, a emenda 003 é favorável. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Só para que o público tenha conhecimento, o teor da emenda aditiva 003. Aí, depois do parecer, vereador, que eu encerrar a votação do parecer, eu ponho a emenda em discussão. Tá, a senhora vai colocar em todas as comissões temáticas. Obrigado, senhor presidente. Tá bom. O parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. O parecer da comissão é favorável. Em discussão, a emenda aditiva 003. Só questão de ordem, senhor presidente. Como nós estamos tratando de questão de meio ambiente, não seria prudente que também a Comissão de Temática de Saúde e Meio Ambiente pudesse também exarar seu parecer? Se Vossa Excelência entender de forma diversa, eu recuo contra o pedido. Porque Vossa Excelência coloca em votação a Comissão de Justiça, mas nós estamos a tratar de questão de saúde e meio ambiente. Então, pergunto a Vossa Excelência se também não seria prudente que as comissões também se manifestassem. As três comissões vão votar, vereador. Agora, eu pergunto à Comissão de Saúde, Meio Ambiente e Educação, ao presidente. Lúcio Zanol, senhora presidente. Como que vota, indicar o relator, vereador. Vereador Renato. Como que vota o vereador Renato? Favorável. Favorável. Como que vota o membro? Membro Hervaldo. Favorável. Como que vota o presidente? Favorável, presidente. Parecer da Comissão de Saúde, Meio Ambiente e Educação é favorável. Em discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. A Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização. Eu pergunto ao presidente quem é o relator, para indicar o relator. Eu indico o vereador Paulo Neres. Como que vota o relator? Voto favorável à emenda, senhora presidente. Como que vota o membro? Favorável. Parecer da Comissão de Finanças é favorável. Como que vota o presidente? Favorável. O parecer da Comissão de Finanças é favorável. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Então, tendo agora as três comissões com os pareceres favoráveis e aprovados, em discussão a emenda 003. Senhor presidente, senhores vereadores, por presente a emenda editiva 003 ao projeto 030, ele trata de e fica incluído os incisos 16º e 17º ao artigo 16 do projeto. O artigo 16 trata
está inserido no capítulo do Sistema Municipal de Saneamento Básico, na sua composição. O artigo 16, o Sistema Municipal de Saneamento Básico é composto pelos seguintes órgãos. Aqui o Executivo lista 15 órgãos e nós estamos incluindo mais 2, senhor presidente e senhores vereadores, que é o 16º, a inclusão do Conselho Municipal Estadual ou Regional de Engenharia e Agronomia, o CREA, ou Conselho Municipal Estadual ou Regional de Arquitetura e Urbanismo, CAL. E o 17º inciso é outro órgão que está sendo inserido, que é a entidade sindical representativa dos trabalhadores das categorias de serviços de água e esgoto. Como já é uma emenda de consenso, através, até mesmo participou da redação lida do governo, eu invoco os nossos pares que votem favorável à emenda aditiva 003, com os meus agradecimentos ao líder do governo, acolhida a redação dessa emenda. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado a emenda aditiva 003. Vamos para a emenda aditiva 004. Parecer da Comissão de Justiça. Pergunta o presidente quem é o relator, para indicar o relator. A vereadora Mônica. Vereadora Mônica, como que a vereadora Mônica vota? Favorável. Como que vota o membro? Favorável. Como vota o presidente? Favorável. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Parecer como da Comissão de Finanças. Pergunta o presidente para indicar o relator. Vereador Valmir Cosa. Como que vota o vereador Valmir Cosa? Como que vota o membro? Favorável à emenda. Favorável. Como vota o presidente? Favorável. Parecer da Comissão de Finanças é favorável. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Comissão de Saúde, pergunta ao presidente quem é o relator, que ele indica. Vereador Hervaldo. Como vota o vereador Hervaldo? Favorável. Favorável. Como vota o membro? Favorável. Como vota o presidente? Favorável. Parecer da Comissão de Saúde é favorável. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, a emenda aditiva 004. Senhor presidente, senhores vereadores, por presente, trata-se também de emenda aditiva 004, inserindo inciso 6º, 7º, 8º, o artigo 21, que fala do Conselho Municipal de Saneamento Básico, que é órgão colegiado e tem que haver paridade. Então, aqui também já é consenso com a Casa e com os vereadores, nós estamos incluindo nesse artigo 21, o inciso 6º, a composição também de entidades técnicas sendo preferencialmente representadas pelo Conselho Municipal Estadual Regional de Engenharia e Agronomia, CREA, ou Conselho Municipal Estadual Regional de Arquitetura e Urbanismo, CAL. O inciso 7º é do sindicato, representantes dos trabalhadores das categorias de serviços de água e esgoto. E o 8º é também de representantes do Poder Legislativo Municipal. Essa emenda é para a composição do órgão, que nós teremos 8 representantes, 4 da Organização Civil e 4 do Poder Executivo, Poder Público. Então, também peço aos nossos pares que façam a análise e que possam votar favoravelmente a presente emenda, que também já é um consenso do líder do governo. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Vamos para a emenda aditiva 005. Pergunta a Comissão de Justiça ao presidente quem ele indica como relator. O vereador Adeir. Como vota o vereador Adeir? Favorável. Como vota o membro? Favorável. Como vota o presidente? Favorável. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Pergunta ao presidente da Comissão de Finanças. Peço que indique o relator. Valmir Cosa. Como vota o relator? Favorável. Como vota o membro? Favorável. Como vota o presidente? Favorável. Em discussão, o parecer é favorável. Em discussão, o parecer da Comissão de Finanças. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Pergunto ao presidente da Comissão de Saúde, peço que indique o relator. Vereador Renato. Como vota o relator? Favorável. Como vota o membro? Favorável. Como vota o presidente? Favorável.
Parecer da Comissão de Saúde é favorável. Em discussão? Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, a emenda aditiva 005. Senhora presidente, senhores vereadores, a presente emenda, o artigo 23 fala dos critérios de que forma que o executivo vai regulamentar a composição específica do conselho. Então, nós tivemos que alterar o artigo 23, o parágrafo único, excluindo o único, colocando o inciso, o parágrafo primeiro e criando o segundo. Essa emenda trata do parágrafo segundo do artigo 23. O executivo municipal criará critérios objetivos a serem atendidos pelas entidades da sociedade civil quando da habilitação das mesmas, tais como objeto social relacionado ao tema saneamento ambiental e demais, realização de atividades compatíveis com o objeto, dentre outros. É a forma, quando tiver o chamamento público para a composição do Conselho, de que forma vai ser composto e quais são as entidades que serão indicadas para a composição. Também, de igual forma, em razão também de consenso do próprio líder do governo com a redação da emenda, peço aos nossos pares que votem favoravelmente. Continua em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Vamos para a emenda aditiva 006. Como vota o presidente da... Peço o presidente da Comissão de Justiça para indicar o relator. Vereador ADI. Como vota o relator? Favorável. Como vota o membro? Favorável. Como vota o presidente? Favorável. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão? Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Pergunta o presidente da Comissão de Finanças que indique o relator. Vereador Paulo Neres. Como vota o relator? Favorável à emenda. Como vota o membro? Favorável. Como vota o presidente? Favorável. Em discussão, o parecer da Comissão de Finanças que é favorável à emenda. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Pergunta o presidente da Comissão de Justiça que peço que indique o relator. Vereador Hervaldo. Como vota o relator? Favorável. Como vota o membro? Favorável. Como vota o presidente? Favorável. Parecer da Comissão de Saúde também é favorável. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, a emenda aditiva 006. Ela faz referência, senhora presidente, senhores vereadores, ao artigo 21, voltando ao Conselho Municipal de Saneamento Básico. Aqui, quando nós criamos, já aprovado para esta casa, a emenda aditiva 004, que fala do inciso 6º da entidades técnicas, nós estamos só alterando a redação do 5º, excluindo entidades técnicas e permanecendo a redação originária do projeto encaminhado pelo Executivo, qual seja, organizações da sociedade civil, defesa do consumidor, relacionados ao setor de saneamento básico. Só excluímos entidades técnicas para incluí-la no inciso 6º. Também, de igual forma, senhora presidente, peço aos nossos pares que votem favorável à emenda, tendo vista que também há um consenso do próprio líder do governo. Em discussão, a emenda. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Emenda modificativa 07. Pergunto ao presidente da Comissão de Justiça quem é o relator. Vereadora Mônica. Como vota o relator? Favorável. Como vota o membro? Favorável. Como vota o presidente? Favorável. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Pergunto ao presidente da Comissão de Finanças quem é o relator. Vereador Paulo Neres. Como vota o relator? Favorável à emenda. Como vota o membro? Favorável. Como vota o presidente? Favorável. Parecer da Comissão de Justiça é favorável à matéria. Em discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Pergunto ao presidente da Comissão de Saúde quem ele indica como relator. Vereador Renato. Vereador Renato, como vota? Favorável. Como vota o membro? Favorável. Como vota o presidente? Favorável. Parecer da Comissão de Saúde também é favorável à matéria. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovada. Em discussão, a emenda modificativa 07. Senhora presidente, a emenda 007 e a subsequente 008, também elas estão trazendo que altera o 23, porque na hora da numeração das emendas, nós fugimos, sabe, vereador Paulo, tanto dos temas 16, 23 e 21. Então, a 23, a 7,
quando nós alteramos agora com essa casa, com a aprovação dos vereadores, o texto do artigo 23, tirando o parágrafo único e acrescentando o parágrafo 1º e 2º, o caput do artigo 23 fica com a seguinte redação: o Executivo Municipal regulamentará, em observância ao disposto desta lei, no que for necessário, a composição específica do Conselho e convocará por meio digital, publicado na imprensa oficial e jornal de grande circulação, as entidades da sociedade civil interessadas em compor o mesmo, para se habilitarem e obedecer dos critérios estabelecidos. De igual forma, já peço aos nossos pares para que encaminhem o voto favorável, tanto da 7ª como da 8ª, que fala do mesmo texto, que é do artigo 23, a sua alteração, que nós já discutimos, e peço mais uma vez a votação favorável, tendo em vista que o próprio líder do governo também participou dessa discussão e redação da emenda. Em discussão, a emenda modificativa 07. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Emenda modificativa 08. Pergunta ao presidente da Comissão de Justiça. Quem lhe indica como relator? Vereador I. Como voto o relator? Favorável. Como voto o membro? Favorável. Como voto o presidente? Favorável. O parecer da Comissão de Justiça é favorável à matéria. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Pergunto ao presidente da Comissão de Finanças, quem lhe indica como relator? Vereador Valmir Coser. Como voto o relator? Favorável. Como voto o membro? Favorável. Como voto o presidente? Favorável. O parecer da Comissão de Finanças é favorável. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Pergunto ao presidente da Comissão de Saúde, quem lhe indica como relator? Vereador Hervaldo. Favorável. Como voto o membro? Favorável. Como voto o presidente? Favorável. O parecer da Comissão de Saúde é favorável. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, a emenda modificativa 08. Senhor presidente, a emenda está sendo incluído o parágrafo 1º. O de substancial aqui, nós estamos alterando só o prazo, porque da forma originária são 15 dias para que o Executivo possa substituir as entidades se elas não responderem ao chamamento. E aqui nós estamos trazendo uma alteração para 30 dias. De igual forma, peço aos nossos pares que votem favorável à emenda, por ser consenso ao plenário desta Casa. Em discussão, a emenda. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Senhor presidente, só questão de ordem. Antes que Vossa Excelência entre na emenda modificativa 009, eu quero me penitenciar porque na emenda aditiva 03, na redação que foi feita, nós, após a reunião, nós incluímos representantes da comunidade indígena e eu acabei não fazendo a leitura do inciso 18º. Então, para que fique registrado nos anais dessa Casa, que a emenda aditiva 003, que foi aprovada com a inclusão do Conselho Municipal Estadual e Regional de Engenharia, entidade sindical representativa dos trabalhadores da categoria de serviços água e esgoto, tem a 18ª, que são o representante da comunidade indígena. Então, eu peço, se a Vossa Excelência puder deixar registrado, e se quiser voltar à votação da emenda aditiva 03, agradeceria Vejo para que não há possa... necessidade, a não ser que algum vereador aqui se manifeste contrário. Ok. Emenda modificativa 09. Pergunta à Comissão de Justiça ao presidente, quem lhe indica como relator? Vereadora Mônica. Como vota a relatora? Favorável. Como vota o membro? Favorável. Como vota o presidente? Favorável. O parecer da Comissão de Justiça é favorável à matéria. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovada. Pergunta ao presidente da Comissão de Finanças, quem lhe indica como relator? Vereador Paulo Neres. Como vota o relator? Favorável à emenda. Como vota o membro? Favorável. Como vota o presidente? Favorável. O parecer da Comissão de Finanças também é favorável. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Parecer da Comissão de Saúde, eu pergunto ao presidente da Comissão de Saúde, quem lhe indica como relator? Vereador Renato. Como vota o relator? Favorável. Como vota o membro? Favorável. Parecer da Comissão de Saúde é favorável. O presidente também vota favorável, presidente. Desculpa, presidente.
Parecer da Comissão de Saúde é favorável. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, a emenda modificativa 09. Senhora presidente, senhores vereadores, o presente Plano Municipal de Política Municipal de Saneamento Básico e Plano Municipal de Saneamento Básico, como instrumento político municipal de saneamento básico, da outras providências, traz inserido no seu artigo 7º uma questão que ficou debater, que nós tivemos que debater com mais ênfase, porque era um pedido tanto da sociedade civil como representantes da autarquia SAI, até Poder Executivo e Casa Legislativa. Então, o artigo 7º nós estamos incluindo no teor do seu artigo o seguinte: fica autorizado o regime de concessão público-privada, permissão do serviço de abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos de Aracruz, podendo o município organizar diretamente o serviço, concedê-los, terceirizá-los, delegá-los ou ainda realizá-los por meio de parceria público-privada. E aqui nós estamos incluindo os anseios da sociedade, desde que previamente aprovado pela população através de plebiscito oficial. Aqui faço um registro, senhora presidente, pedindo desde já a aprovação dessa emenda. Meus agradecimentos a todos os vereadores, em especial o líder do governo, que teve a sensibilidade de poder sentar com a base, os vereadores da oposição. Aqui não se discute oposição em situação, Paulo, discute o que é de interesse da sociedade. Então, que nós chegamos à conclusão de que seria melhor para a sociedade incluir esse final na redação do artigo 7º, desde que previamente aprovado pela população através de plebiscito oficial. E peço a Vossa Excelência que encaminhe o voto favorável, como foi feito com as demais emendas. Continue em discussão. Pela ordem, presidente. Só deixar claro que, mais uma vez, essa casa dá um passo muito grande, e não era de se esperar diferente, né? Em respeito à sociedade, em respeito àquilo que o povo quer e precisa. Parabéns, líder do governo, parabéns a todos os pares que concordaram e, com certeza, irão aprovar esta emenda. Continue em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de lei 030 com as devidas emendas. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado em primeiro turno o projeto de lei 030, de autoria do Poder Executivo, com as emendas de redação. Aditiva, supressiva. Com as emendas 001 a 009. Projeto de lei 033 de 2016, dispõe sobre abertura de crédito adicional especial. Autor, Poder Executivo Municipal. Parecer da Comissão de Justiça é favorável com emendas. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Parecer da Comissão de Finanças também é favorável. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, a emenda modificativa 001. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de lei 033 com emenda. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado em primeiro turno o projeto de lei 033 de autoria do Poder Executivo com emenda modificativa 001. Projeto de lei 035, dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Atenção à Pessoa com Deficiência de Aracruz. Autor, Poder Executivo Municipal. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Parecer da Comissão de Finanças também é favorável. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de lei 035. Senhora presidente, senhores vereadores, eu vou encaminhar o voto favorável, mas desde já eu solicito ao líder do governo que no transcorrer de semana possamos nos reunir para discutir o inciso 6º e 7º, que já até adiantei para o líder do governo, com relação aos objetivos e fontes. O 6º fala de recursos de convênios firmados com outras entidades, o 7º, cláusulas pecuniárias devidamente cumpridas, resultantes de transações penais e suspensões condicionais do processo propostas pelo Ministério Público revertidas para o fundo. E o 8º, valores provenientes de multas recorrentes de ações coletivas de infrações administrativas e criminais por violação de direito da pessoa com deficiência. O CNJ, senhora presidente, senhores vereadores, baixou norma regulamentando de que forma as prestações pecuniárias deram sua destinação.
Então, Paulo, eu encaminho voto favorável, mas no transcorrer de semana, se houver necessidade, podemos fazer uma emenda coletiva para suprimir pelo menos esses dois incisos. Voto favorável. Continua em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Votação em turno único. Processo 393 de 2016, parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação. Requerente, Maura Nunes Machado, assunto cassação de mandato por quebra de decoro parlamentar, quórum maioria simples. Em cumprimento ao artigo 87, parágrafos do Regimento Interno, submeta a deliberação do plenário o parecer da Comissão de Justiça, que se manifesta favorável à decisão da presidência desta Casa de Leis, o que respeitou o artigo 53 da Lei Federal 9.784, de 1999, para anulação da votação do parecer da Comissão de Ética, realizada na 162 sessões ordinárias, 62ª sessão ordinária, em recurso interposto pelo vereador Fábio Machado. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, o parecer. Pelote, senhora presidente. Apenas para entender. Então, o parecer da Comissão de Justiça é favorável à decisão de Vossa Excelência de anular a votação, correto? Está em discussão o parecer. Ok. Para os demais vereadores e o público presente, quando foi votado a respeito do vereador Fábio Machado, pedido de cassação, ele não poderia, pelo nosso regimento interno, estar votando. E não sei se passou recebido por ele, por essa casa, ele acabou votando para ele mesmo. Né? Ele é o maior interessado, ele não poderia estar votando para ele mesmo. Ele acabou votando. Então, essa casa não percebeu na hora, nem nenhum dos colegas, imagino. Teve uma entrada na Câmara a outra parte, lembrando e questionando esse fato, ele ter votado. A presidência mandou para a Procuradoria dessa casa para analisar, né, qual seria a outra decisão por parte da presidência, e a presidência acatou o parecer da Procuradoria dessa casa, dizendo, confirmando que realmente a gente sabia que ele não poderia estar votando, e estamos repetindo agora a votação, dizendo se é favorável ou não. Na próxima sessão vai vir realmente o mérito do processo dele. Hoje é só dizendo, foi para a Comissão de Justiça, e depois do meu parecer foi para a Comissão de Justiça. E a Comissão de Justiça analisou e concordou que o parecer da Procuradoria, junto com a presidência, estava correto, que a votação deveria ser repetida nessa Casa de Leis. Então, assim, hoje está sendo repetida a votação. Não, repetida vai dizer se ele poderia estar votando ou não, se aceita ou não. Se esse plenário, a maioria, falar que não concorda, né, que acha que aquela votação foi válida, encerra aqui o processo. Se a maioria aqui do plenário achar que essa votação, que ele não deva repetir a votação, entendeu? Aí a votação, o processo volta de novo a essa casa, na próxima sessão. Senhora presidente, então, na próxima segunda-feira, nós vamos votar o relatório da comissão que foi presidido, o relator, vereador Leco. Isso. Hoje nós estamos a analisar exatamente se ele agiu a questão dele ter votado regimental ou não. Isso aí. Então, em discussão, em votação. Os vereadores que aprovam... Senhora presidente, só uma questão de ordem. Só para se instruir, a parte que interpôs recurso cumpriu o que prescreve o artigo 38, prazo regimental de 48 horas? Tem como Vossa Excelência informar se foi interposto dentro das 48 horas? Porque ele deve ter invocado o artigo 48. Vereador, este vereador da decisão da presidência cumpriu. Não. A parte, houve um recurso em razão da votação em plenário que acolheu o voto do vereador Leco, o relator do projeto. Só para... foi interposto dentro das 48 horas? É só para a gente saber se... Foi, de acordo com a Procuradoria, foi. Não, com licença, vereador, só para entender. O senhor quer saber o recurso do Heitor Brandão sobre a votação do plenário. 16 dias depois, vereador. 16 dias depois da decisão do plenário. Foi o recurso.
De acordo com o artigo 118, a votação é o ato complementar da discussão através do qual o plenário manifesta sua vontade de deliberação. Então, a qualquer tempo, a presença da mesa dessa casa pode rever seus atos. Então, como a gente achou que foi um ato errado, a gente está revendo. Em discussão, em votação, os vereadores. Os vereadores que aprovam... Só pela ordem, senhora presidente, para que eu possa me abster desta votação. Então, estou colocando que eu estou me abstendo. Mas só para A entendimento. pedido do vereador já se manifesta e abstendo da votação. O vereador Fábio Tá. Machado. A decisão do plenário, então, é sobre a decisão de Vossa Excelência de anular a votação. Ok? Ok. Eu estou me abstendo da votação, senhores. Com parecer da Comissão de Justiça favorável. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, pelo acatamento da decisão da presidência. Passamos para a fase das comunicações. Tem algum vereador inscrito? Com a palavra o vereador Alexandre Manhães. Boa noite, presidente, demais vereadores, público presente. Quero aproveitar a oportunidade, parabenizar tanto os servidores dessa casa, servidores do CISMA, servidores do Executivo, pelo dia 28, dia do servidor público, né? Dizer que o servidor é muito importante para a cidade. Os nossos parabéns a você que é servidor. Nada mais havendo tratado, dou por encerrado os trabalhos dessa sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão. Boa noite a todos, fiquem todos com Deus.